Beleza, galera, estamos aí para mais um vídeo no canal Resenha Final FC. Resumo da rodada 10, para vocês relembrarem o que aconteceu. Nessa quarta-feira teve anteontem, antes de ontem, teve um jogo quarta-feira do Bahia e Corinthians que foi antecipado da 11ª rodada. Que o Corinthians venceu de 3-2, tá? Só vamos recordar. Daí não vai ter o Corinthians não vai jogar nesse final de semana. Então vamos para o resumo. O primeiro jogo que foi Atletiba, o clássico da rodada. Meu palpite para esse jogo era 2-1 para o Curitiba e deu totalmente ao contrário. Deu 1-0 para o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense volta a vencer depois de 7 jogos sem vencer no Brasileiro. Feio já. E o Curitiba vai pro Z4, pra zona do rebaixamento, a zona da degola. Um jogo foi bem disputado pelos dois lados. Clássico, né? Quem quer ganhar um clássico, mas deu o Atlético Paranaense que volta a vencer, deu uma respirada. Outro clássico da rodada foi São Paulo e Santos, o clássico Sansão, onde meu palpite era 2-2 e o jogo deu 2-2. Teve 2 gols do novato Sara, Gabriel Sara, alguma coisa assim. E teve o gol do Marinho, mini míssil, cobrando falta. Um belo de um gol do Marinho. E ele volta a fazer gol, né? Um jogo bem estudado pelas duas equipes. Mas não saíram do empate. Outro jogo foi Fluminense e Corinthians. Meu palpite para esse jogo era 1-1 e deu 2-1 Fluminense. Duas vezes ele, Nenê. Nenê volta a fazer gol depois de uns jogos sem vencer, sem marcar gol. Deixa o Corinthians perto da zona do Z4, mas porém esse jogo da quarta-feira tirou ele de perto da zona do rebaixamento. Fluminense que subiu na tabela de volta, tava nos jogos sem ganhar, mas tá lá, com 2 gols do Nenê, Fluminense vence, tá bem no Brasileiro. Voltando, outro jogo que foi Grêmio e Fortaleza, um jogo bem movimentado, mas ficou no empate. Meu palpite para esse jogo era uma vitória do Grêmio, para voltar ao rumo das vitórias, mas não deu. Foi o duelo de tricolores, ficou no 1-1, não tem muito o que dizer desse jogo. Só foi bem movimentado para os dois lados, o Grêmio em cima, o Fortaleza em cima, foi um chamado jogo lá e cá. O próximo jogo foi Atlético Mineiro e Bragantino. Meu palpite para esse jogo era 1-0 Bragantino. Achei que o Bragantino ia tirar ponto, mas não tirou, deu 2-1 Atlético Mineiro. Atlético Mineiro com essa vitória chegou à vice-liderança, encostou no Internacional, que teve até gol perdido o Atlético Mineiro, e jogou o Bragantino para a lanterna do Brasileiro. O Bragantino é um timinho que tá lá em último colocado. Próximo jogo foi Bahia e Atlético Goianiense. Quem diria, meu palpite para esse jogo era Bahia com uma vitória de 2-0 e deu totalmente o contrário, deu 1-0 para o Atlético Goianiense, que saiu da última colocação, que foi até gol de goleiro, gol do Jean, goleiro, uma cobrança de falta batendo na barreira, ele pegou o rebote e fez. Atlético Goianiense sobe na tabela e Bahia estaciona. Outros jogos, esse jogo foi o surpreendente da rodada também, onde todo mundo achou que ia ser Flamengo ganhar o jogo. Totalmente ao contrário, deu Ceará 2-0. Meu palpite para esse jogo era 3-0 Flamengo. E ainda falei no vídeo passado que na minha opinião, o Flamengo ia amassar e não amassou. Em 6 minutos o Ceará decidiu o jogo. 6 minutos. Fez 2 gols. Tirou a sequência do Flamengo de 4 vitórias seguidas. Deu uma subida na tabela e Flamengo deu uma caidinha aí. Tá em 5º colocado. Até depois eu falo a classificação para vocês. Outro jogo que foi surpreendente também, eu achei que ia dar uma amassada no jogo, que era o Inter. Meu palpite também era 3-0, deu 1-0 pro Goiás. Era o time que era o último colocado e saiu da zona de último colocado.
Detalhe, com um jogador a menos, Goiás conseguiu vencer. Um jogo a menos o jogo inteiro. Basicamente o jogo inteiro. Conseguiu vencer o Inter, que não fez porra nenhuma no jogo. E ver o Atlético Mineiro e os outros times encostarem na bundinha, né? O Inter nessas horas, como é gaúcho, né? Sentiu na bundinha. Brincadeira aí, mas o Inter não deu pro Inter. Outro jogo foi Palmeiras e Sport. Palmeiras novamente não perde, não ganha e empata. Como sempre, só empata. Perde ponto onde ele precisa ter para alcançar os times lá de cima. Dorme no jogo, não sei o que acontece com o Palmeiras. Leva empate, estava vencendo. De virada ainda e empata o jogo. Perdeu de grudar na bundinha do Inter. Outro jogo da rodada, esse foi o jogo mais bonito. Como dizem os comentaristas da TV, que foi o melhor jogo do Brasileiro, ou pode ter sido o melhor jogo da rodada também, para não dizer que foi o melhor jogo do Brasileiro, na minha opinião. Vasco e Botafogo, clássico, outro clássico da rodada, fizeram um jogo totalmente ao contrário do que estavam dizendo. Foi um bom jogo, foi lá e cá, um jogo de 3-2, meu palpite para esse jogo era 2-1, aí o palpite do Palmeiras era 2-0 e deu 2-2. Voltando ao Vasco, teve gol dele, Ribamar, musiquinha, né? E o Fernando Miguel salvou o Vasco no final também. Teve uma defesa milagrosa e o Vasco volta para a quarta posição, volta para a zona do G4, onde deixa o Botafogo lá embaixo. Lá embaixo tá feia, né? Porque o Vasco tem uma sequência do Botafogo aí que é Copa do Brasil, Brasileiro e Copa do Brasil. Como o jogo já passou e estamos gravando hoje em plena sexta-feira, é que não teve jogo do Brasileiro na rodada, só teve o jogo do Corinthians. O jogo do Vasco também, do Botafogo, já teve também. O Vasco perdeu de 1-0. Mas eu até esqueci porque o Flamengo perdeu de 5. Acontece essas coisas, né? O Flamengo quis fazer uma propaganda do suco Del Valle. Mas, né, enfim. Eles estão vendendo até 5 sucos Del Valle por misérias aí. Mas enfim, voltando ao Brasileiro. Vasco jogou bem, Botafogo jogou bem, foi o melhor jogo da rodada. Vasco volta lá para a quarta posição. Não tô feliz, né? Imagina, eu não sou clubista, que nada, tô a minha expressão de alegria. Mas beleza, esses foram os jogos de final de semana passado. Não teve jogos no meio da semana. Agora eu vou passar para vocês a classificação. E já logo em seguida vai ter os palpites do Joelcio para a 11ª rodada. Beleza? Logo eu volto. Vai daí, Joelcio. Fala, rapaziada, beleza? Mais um vídeo se iniciando. E no vídeo de hoje eu vou dar meus palpites para a 11ª rodada, beleza? Vamos lá, começar com Fortaleza e Inter. O Inter ganha de 2-1 esse jogo, beleza? Bragantino e Ceará, 2-2 esse jogo. Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, 2-1 para o Atlético Mineiro. Grêmio e Palmeiras, 1-1 esse jogo. Curitiba e Vasco, 2-2 esse jogo. Botafogo e Santos, 1-0 para o Santos. E o último, Sport e Fluminense, 1-0 para o Fluminense. Beleza, rapaziada? Esses foram meus palpites para os jogos da 11ª rodada do final de semana, de sábado e domingo. Lembrando que alguns times não jogarão, pois estão jogando a Libertadores. Então foi isso, rapaziada. Valeu, esses foram meus palpites. Voltei. Estamos aí de volta depois dos palpites do Joelcio. Eu vou passar os 6 primeiros do Brasileiro e os 4 últimos. Porque o meio da tabela não adianta, porque estão todos os times estacionados. O que mais importa é lá em cima e embaixo. O primeiro time O líder é o Internacional com 20 pontos, estacionou com 20 pontos. Onde vê Atlético Mineiro com 18 e São Paulo com 18 encostarem. Isso que o Atlético Mineiro tem um jogo a menos. Daí em quarto colocado é o Vasco com 17, junto com o Flamengo e Palmeiras com 17. O Vasco tem um jogo a menos junto com o Palmeiras está ali junto. E Flamengo com os 10 jogos no total.
O Vasco só passa o Flamengo por causa de um jogo a menos. O Vasco está na frente. Esses foram os 6 primeiros. Os 4 últimos é o Botafogo, Goiás, Curitiba e Bragantino. Botafogo com 9 pontos. O Vasco, com a derrota do Vasco, caiu por razão do rebaixamento. Ele só tem uma vitória e 6 empates. É o time que mais empatou no Brasileiro, juntamente com o Grêmio, que também mais empatou, com 6 empates. O Goiás é o outro time lá de baixo, que está com 8 pontos e tem 2 jogos a menos. Outro time é o Curitiba, com a derrota caiu para a penúltima posição e não tem jogo a menos. E o Bragantino, o último lanterninha do Brasileiro, com 7 pontos, com uma vitória, 5 derrotas. O time que mais perdeu até agora foi o Curitiba, com 6. E quem estava antes na rabeira ali era o Corinthians, que agora trocou com o Bahia, que teve o jogo na quarta-feira. Então beleza, esses foram os 6 primeiros e os 4 últimos. Esse foi mais um vídeo do Resenha Final FC. Até a próxima, curte, se inscreva, compartilha, deixe seu like.